No último vídeo eu mencionei sobre os 3 pokémons mais injustiçados do time de Ash em Unova, que foram Unfezant, Palpitoad e Boldore. E hoje eu estarei fazendo um outro vídeo falando de outros pokémons do time do Ash, e nesse caso, eles não são injustiçados em si. Eles de fato brilharam, tiveram seus momentos muito bons, mas eles ainda têm problemas. No caso, me refiro a Ashwat, Snivy, Scrag, Pignite e Crocodile. Todos eles são considerados pelos fãs os pokémons que carregaram esse time nas costas. Que foram os bons dos bons. Principalmente o Crocodile, que para mim é o melhor pokémon desse time. Não é de surpreender, praticamente todo mundo pensa igual. Todo mundo pensa igual de que o Crocodile é o melhor desse time total, carregou ele em si nas costas por completo. Mas aí tem outra questão que também eu concordo, é que ele em si, como dito aí na imagem, ele tem pouco tempo de tela. É isso, ele tem poucas vitórias. E os outros aí abaixo mereciam evolução. Vamos entrar em detalhes mais ou menos por agora. Começando pelo Ashwat. Ele não brilhou somente em batalhas, ele aparecia muito também em eventos relativamente comuns, tipo alguma aventura aleatória, praticamente algum filler e tal. Ele estava muito por lá. E cara, é inaceitável que ele pelo menos não tenha evoluído uma vez sequer. Cara, ele não necessariamente foi achado e capturado pelo Ash, não. Ele simplesmente viu o Ash, se interessou por ele, começou a seguir. Aí pronto, o Ash ficou com ele e tal, até o final da coisa. É isso, ele basicamente gostava muito do Ash. E cara, teria sido muito interessante ver ele evoluindo. Ele não precisava chegar até o final e se tornar um Samurott. Ele podia ter facilmente se tornado só um Dilwot. Em um evento de evolução aí, de evolução não, algum evento de torneio de Pokémon tipo água ocorre do Dilwot. Do Ashwat evoluir para Dilwot, aí ele se torna melhor. Ele é um Pokémon engraçado, né? Quem assistiu se lembra que ele era um Pokémon super confiante, se achava bastante, mas também não estava disposto a se arriscar muito. Ele era um Pokémon muito interessante e engraçado. Ele merecia muito mais. E agora temos o Pignite. Não estou muito por dentro, mas pelo que eu lembro mais ou menos, a história dele é igual a do Charizard. Ele foi abandonado. Aí depois de ver como o Ash era bom, ficou com ele. Pignite, capturado como um pequeno Tepig, ele teve várias batalhas, muito aprendizado, quase como se ele fosse um protagonista em si depois do Pikachu desse time. E não terem transformado ele no Emboar foi um erro. Assim, eu admito que se eu fizesse o time do Ash eu não teria colocado o Pignite, nem o Tepig, ia botar outro Pokémon do tipo fogo, mas falando aqui do Pignite mesmo, ele é um Pokémon da hora. Um porcozão de fogo. Ele teve neutros. Teve várias vitórias, mas também algumas derrotas. Apesar de ter tido uma derrota bem humilhante contra aquele Serpillior do Trip, ele brilhou. Brilhou bastante. Novamente ele tinha potencial, mas novamente os roteiristas lascaram a vida do Ash e dele em Unova. Ele merecia muito mais. Poderia ter ocorrido algum outro evento onde ele acabaria evoluindo, ou simplesmente alguma outra ocasião. Nem precisava de fato ele evoluir, mas que pelo menos ele tivesse mais desenvolvimento. Snivy, meu inicial de Unova favorito. Novamente, mais um caso de Pokémon que tinha potencial, poderia ter evoluído, mas não teve esse aproveitamento em si. Bom, ela também brilhou, teve várias vitórias, várias derrotas mais ou menos em si. Também teve participações em episódios que não precisavam serem batalhas, só de aventura. Rivalizava com a Emolga da Iris, já que ela também era uma fêmea, aí conseguia confrontar numa boa. Ela podia ter evoluído para Servine, não precisava chegar até Serpillior, só o Servine já era suficiente. Ela foi um Pokémon bem interessante e até divertido de assistir
o Ash tentar capturar ela. Porque ela era uma fêmea e ela revidava com o movimento da atração, aí deixava os Pokémon do Ash quase que todos incapacitados, aí só com a Pidove, que também era uma fêmea, que conseguiu causar alguma coisa. Aí no final a Snivy acabou se juntando. Teve um momento que ela viu o Ash ajudando o Pokémon, aí ficou interessada um pouquinho. Aí no final, de fato, se juntou a ele. Ela é bonita, até. Ela é bonitinha. Fofa. Eu considero ela fofa. Pois é, cara. Pode parecer repetitivo, mas é isso. O time de Unova tem esse problema dos Pokémon serem mal aproveitados. Aí acaba fazendo eles terem essas coisas de serem ruins. Mas eles não são ruins. Pelo menos pra mim. Mas é, Snivy tinha potencial. Scrag. Pois é. Esse aqui pra mim foi um dos Pokémon tipo, mais aleatório que o Ash já teve. Tipo, só conheci de fato através desse anime. Obviamente como outros, né? Mas pra mim esse é um dos mais aleatórios que o Ash já teve. Nascido de um ovo. Não foi capturado, se nasceu de um ovo. Scrag é bacana. Teve tipo um arco relativamente pequeno, mas até que interessante, naquele torneio Clube Explosão de Pokémon tipo lutador. Ele teve umas vitórias ali, umas derrotas pra cá, pra lá. Apesar de uma derrota dele ter sido contra um Troll nesse mesmo evento, a derrota foi por causa de burrice mesmo do Ash, que ele fez muita besteira. Mas é isso. Scrag chegou a interagir uma vez com a evolução dele, o Scraft. Aí poderia ter ocorrido de acontecer algum flashback no futuro e tal. O Scrag tem um flashback com esse encontro com a evolução dele. Aí ele acaba evoluindo, se tornar um Scraft. Em algum evento, não é exatamente, nem só evento. A equipe Rocket atacou, causando problema. Aí o Scrag, cansado, acaba por evoluir. Seria interessante. Pokémon bem único. Assim ele poderia também melhorar no explosão focalizada, que de início ele errava muito, mas depois aprendeu a controlar. Merecia mais. Poderia. Eu não acho que ele de fato poderia ter salvado o Scraft. É só uma sugestão. Eu acho que eu também não teria colocado o Scrag nesse time do Ash. Mas Scrag merecia mais. E por fim temos o Goat, Crocodile. Simplesmente o Goat desse time, o melhor Pokémon desse time. Carregou nas costas. É algo que todos concordam, ele é um Pokémon muito interessante. Mas ele tem seus problemas. Como dito, ele tem pouco tempo de tela. Pouquíssimas vitórias. Tipo, ele batalhou pouco e nessas batalhas que ele teve, ele ganhou. Pelo menos eu não lembro de nenhuma derrota dele. A única derrota que eu lembro que ele teve é quando ele ainda era o Krokorok, que ele perdeu contra um Zubat da Skylar no ginásio. E só isso. E de resto, ele brilhou, embora pouco. Merecia, de fato, muito mais tempo de tela. Deveria ter tido um arco em si de vitórias em um evento, dele sendo o protagonista e tal. A história dele em si é da hora. Primeiramente perseguindo o Ash desde quando era um pequeno Sandile. Aí quando evoluiu para Krokorok, continuou perseguindo o Ash de vez em quando, de pouquinho em pouquinho, até finalmente entrar pro time. E eu vou falar aqui agora, pra mim, a cena em que o Krokorok evolui pro Crocodile, meu amigo, pra mim aquela cena é a melhor de todo o anime. Eu digo aqui, desde criança, quando eu vi essa cena pela primeira vez, eu surtei. Essa cena é quase, pra mim, é perfeita. Geral tenso que o Krokorok vai perder com o Dragonite da Iris, os Pokémon torcendo pra ele, o Ash falando, os jurados falando que o Krokorok tá encrencado. Meu filho. Aí depois acontece do Krokorok evoluir. Pra mim aquela cena é cinema. Melhor evolução de todo esse anime. Melhor cena pra mim. Minha favorita. Crocodile merecia mais. E bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Comentem aí embaixo o que vocês acham. Vocês concordam comigo, se discordam. Comentem a opinião de vocês aí.
E eu acho que alguns podem se perguntar: ô Eritro, essa tua voz, cara, tu fala de um jeito quase morto, parece que tu tá desanimado, coisa assim. Não, gente, a minha voz e também porque eu não tô vendo o roteiro, eu não tô vendo nada. Eu tô sendo mais eu mesmo. Desde que eu assumi essa nova postura no canal de falar mais de obras da minha infância e tal, eu decidi ser mais eu, interagir de um jeito melhor com meus inscritos. Eu parei com voz da zoeira, decidi falar mais com a minha voz, aí tô me acostumando ainda. Não tô lendo o roteiro, tô simplesmente falando aqui com vocês, falando o que eu acho, minha opinião, meu ponto de vista, ser mais com vocês, sabe? Interagir de um jeito melhor. Espero que entendam. E basicamente é isso. Fiquem bem. Esperem o próximo vídeo. Falou!